estamos aqui para te glorificar e te exaltar, Senhor. Para te exaltar, ó Pai, pelo teu grande feito nas nossas vidas, ó Deus. Porque o Senhor venceu a morte, Pai. A morte não pôde te segurar naquele sepulcro. O Senhor não foi vencido por ela. E essa vitória o Senhor nos deu de presente para nós. Mesmo não merecendo, ó Pai, mesmo sendo pecadores falhos, mesmo o Senhor tendo tantas falhas e erros, concedeu para que possamos, Senhor, viver a vida eterna. Te amamos, ó Deus. Te amamos, Senhor Jesus. Não podemos, Senhor, explicar o teu grande amor, só podemos viver o teu grande amor, Pai. Pedimos, ó Deus, que com tua graça, misericórdia e poder haja nas nossas vidas nesse culto, ó Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Te engrandecemos e te adoramos, ó Pai. Te louvamos, te exaltamos. Aplauda o Senhor, igreja. Toda a honra, toda a glória, toda a glória. Boa noite, Pai, seja convosco. Pode se assentar. Abra sua Bíblia em Lucas. É engraçado que a gente consegue compreender como muitas vezes o homem não consegue dar a Deus o que ele realmente merece. Lucas, você vai abrir lá no livro, lá no capítulo 24. Lucas capítulo 24. Engraçado, né? Nós vimos hoje, o jogo deve ter acabado, né? Corinthians e São Paulo com certeza acabou, já houve fogos, etc. Mas nós não ouvimos ninguém soltar fogos, porque hoje Jesus Cristo ressuscitou. Eu não estou falando estou falando isso por revanchismo, porque o meu time não foi para a final. Eu também gosto de futebol, eu também torço, mas todos sabem que para mim tanto faz. Agora, uma coisa que me deixa perplexo, que as pessoas, elas preferem soltar fogos para 11 pessoas que estão lá no campo de futebol, mas elas não conseguem se lembrar num dia mundialmente conhecido como o dia da Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Eu acho muito difícil alguém não conhecer a história de Jesus Cristo, ou não saber o que ele fez, tanto na cruz como ao terceiro dia. E mesmo assim, muitas pessoas esquecem disso, preferem comemorar um jogo de futebol a comemorar, por exemplo, a ressurreição de Jesus. Mas eu não estou falando isso criticando talvez aqueles que fizeram isso, ou talvez aqueles que não vieram hoje no culto por causa da agitação do dia de hoje. Muitas vezes nós mesmos, nós não damos a importância para esse fato tão importante, que gera uma mudança na nossa vida de uma forma tão grande. Porque, poxa vida, Jesus Cristo venceu a morte. Foi um milagre muito maior, muito mais poderoso, porque Jesus Cristo ele ressuscitou. Ele havia ressuscitado, por exemplo, Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo. Ele venceu a morte, fazendo com que essas pessoas tornassem a vida. Mas é diferente, porque
ele estava morto, ele estava dentro de uma caverna, e a morte não teve força, não teve poder para segurar naquele sepulcro, naquela caverna. A morte teve que deixar Jesus Cristo respirar novamente. E nós estamos aqui só por causa disso. Nós estamos aqui hoje cantando ao Senhor e ouvindo a palavra, e as crianças juniores lá em cima, fazendo a Páscoa deles lá em cima, cantando, tocando, se esforçando, muitas vezes fazendo as coisas de uma maneira que nós poderíamos fazer melhor, mas às vezes nós não fazemos por relaxo. Mas tudo bem, vamos lá, vamos fazer, vamos tentar fazer, e a gente faz. E tudo que a gente faz aqui é porque Jesus Cristo ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. Se só tivesse a primeira parte, já também não serviria, que já seria um grande feito. Se você soubesse que uma pessoa morreu por você, já seria uma coisa estupenda, maravilhosa, uma coisa que ia te atrair o teu amor, ia atrair a sua atenção. Saber, por exemplo, que Jesus Cristo morreu por você numa cruz, pregando sobre o amor, pregando sobre o perdão, pregando sobre o reino de Deus, e crucificaram ele mesmo não tendo culpa nenhuma, já seria um grande feito, mas não teria o mesmo efeito, porque faltaria o restante, faltaria chegar o primeiro dia da semana, o domingo. Veja aqui no capítulo 24 de Lucas, eu vou ler rapidinho o versículo 1 até o 12. Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida no sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes apareceram dois varões em vestes resplandecentes, e ficando elas ademonizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscarem entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia. Lembrem do que Jesus, ele mesmo disse, quando ele estava na Galileia. Ele falou que ele ia morrer, mas que ia ressuscitar. Parei no versículo 6, tá? Lembre-se do que ele falou. Muitas vezes nós ouvimos a palavra, viemos à igreja, participamos dos cultos, ouvimos as mensagens, assistimos mensagens no YouTube agora, que existe essa facilidade, fazemos isso, recebemos a palavra viva, não é qualquer palavra, é a palavra do Senhor, mas muitas vezes nós esquecemos. E sabe por que nós esquecemos? Porque não valorizamos, porque muitas vezes não colocamos como prioridade, achamos que é mais uma informação, dentre tantas informações que recebemos no nosso tempo. Elas não guardaram, elas não lembraram, assim como os discípulos também não lembraram, porque quando Jesus Cristo morreu, os discípulos estavam com medo, trancados, com medo dos judeus, preocupados, qualquer batida na porta deles, eles ficavam assustados. Eles não lembraram do que Jesus Cristo havia falado. Versículo 7, dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Aí, glória a Deus, cara. Versículo 8, lembraram-se então das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago. Também as outras que estavam com elas relataram estas coisas aos apóstolos.
e pareceram-lhes como um delírio as palavras das mulheres, e não lhes deram crédito. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu somente os panos de linho, e retirou-se, admirando consigo o que havia acontecido. Continua com a sua Bíblia aberta. A gente vê aqui que as mulheres lembraram e elas foram correndo, porque elas entenderam: nosso mestre ressuscitou, o nosso mestre não está mais morto, ele saiu do sepulcro, ele ressuscitou. Elas correram para contar isso, mas os discípulos acharam que elas estavam loucas. E a palavra de Deus diz lá, tem um versículo que diz que a palavra de Deus é loucura para os sábios e entendidos. E muitas vezes a palavra e o reino de Deus é considerado como loucura. E se for assim, eu prefiro ser considerado louco. Louco por esse Cristo, por esse Jesus e por esse amor. Me desculpe os corintianos, mas quando vocês falam que vocês são loucos pelo Timão, não porque eu sou palmeirense, mas eu me lembro exatamente disso. Oh, meu Deus, eles não sabem o que eles estão falando. As mulheres chegaram lá e elas foram dadas como loucas. Não, vocês beberam, só pode ser. Vocês cheiraram esses incensos aí. Deve ter cheirado, misturaram tudo e subiu para a cabeça de vocês. Mas Pedro ficou, entrou dentro de Pedro uma dúvida, e ele correu. Em outros evangelhos diz que também João correu, e chegou antes de Pedro. Pedro e João foram ao sepulcro, e Pedro, ele entrou na caverna. Quando a gente vai para Israel, para Jerusalém, quando a gente vai no jardim do sepulcro, nós entendemos direitinho, percebemos como que foi a cena, né? Uma caverna, não uma grande caverna, uma caverna pequena, que cabe no máximo 2 homens deitados, em um lugar onde uma pedra rola e fecha a frente da caverna. Esse era o sepulcro. E uma mulher, por exemplo, não poderia rolar numa pedra como essa, porque era pesada. Precisariam homens, talvez 4 ou 5 homens, para tirarem essa pedra, para poderem entrar no sepulcro. Quando Pedro chegou, ele viu que o sepulcro estava aberto, e ele tomou coragem e entrou, e ele viu os panos que envolviam o corpo de Jesus em cima do lugar onde o corpo estava, o lenço que estava em volta da cabeça, do rosto de Jesus, também separado lá no canto, tudo arrumadinho, mostrando que alguém teve o cuidado de deixar um sinal lá, que não foi simplesmente alguém sumiu e os tecidos, não sei se você consegue imaginar isso, imaginar essa cena. Imagina uma pessoa coberta de um lenço ou de um lençol branco, de repente essa pessoa some e o lençol vai descendo, vai abaixando. Consegue visualizar essa cena? Não aconteceu assim. Teve um cuidado todo especial de separar o tecido, arrumar o tecido, como se quisesse dobrar e deixar lá. Olha, eu saí, mas eu deixei tudo arrumadinho. E Pedro, talvez ele não, nesse evangelho aqui de Lucas, não fala isso, não deixa claro isso. Talvez Pedro, ele ficou pensando: mas será que aconteceu? Será que não? Diz o outro evangelho que João chegou, ele viu e creu. João, ele creu, mas Pedro talvez tenha ficado na dúvida. Veja, isso é muito fácil da gente ver também quando a gente continua lendo,
Quando a gente percebe, por exemplo, Jesus Cristo aparecendo no meio dos discípulos, lá no cenáculo, a porta estava fechada e Jesus Cristo aparece. E eles ficaram atemorizados, e quando eles perceberam que era o Mestre, eles estavam com medo. Eles estavam com medo mesmo depois de terem ouvido as mulheres falarem que Jesus havia ressuscitado. Eles estavam com medo. Se eu ficasse, eu tento me colocar na posição deles, na minha humilde posição de Ronaldo, que não tem importância nenhuma nessa história. Se fosse eu, estivesse lá, e eu tivesse acreditado que Jesus tivesse ressuscitado de fato, eu não estaria mais com medo. Eu não ficaria com medo porque, poxa vida, meu mestre ressuscitou. Ele venceu a morte e estaria lembrando daquilo que ele ensinou. Mas mesmo assim, eles continuaram com medo. Vamos lá, vamos continuar o texto, que eu quero continuar lendo do versículo 13 em diante. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e ia comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então, duas pessoas caminhando, em direção a Emaús, conversando sobre os acontecimentos, sobre a morte de Jesus, sobre a Páscoa, porque era a época da Páscoa. Esse foi o tema da Páscoa, exatamente, a sexta-feira da Paixão foi a morte de Jesus, e ele ressuscitou no domingo de Páscoa. E aí Jesus Cristo, ele entra na conversa sem eles perceberem, e começa a acompanhá-los na viagem. Versículo 16: mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não reconheceram. Então eles lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. Veja, eles estavam tristes, porque eles eram discípulos de Jesus também. Os discípulos estavam tristes e com medo. E aqui já é outro versículo que deixa isso bem claro. Versículo 18: e um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? Jesus Cristo, é maravilhoso o senso de, eu fico pensando assim, o senso de humor de Jesus, se fazendo de, se eu posso falar assim, de Jão, é assim que se fala? De desentendido. O que aconteceu? Me fala aí, o que aconteceu? Como assim? E aí disseram-lhe as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Parada no versículo 19, presta atenção. Esses dois homens eram discípulos de Jesus, estavam tristes, estavam caminhando, voltando para Emaús, talvez de volta para a casa deles. Eram discípulos. Só que aqui no versículo 19, eles começaram a falar do que aconteceu naqueles dias, a morte de Jesus, etc. E eles falaram que Jesus era quem? Que ele era o quê? A Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Mas peraí, Jesus ele era profeta? O que nós cantamos hoje? O que dizem a respeito dele? Um profeta? Um agitador qualquer? Uma pessoa que tem autoridade na palavra?
Meu Deus, ele não era apenas um profeta, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, o enviado. E os discípulos sabiam disso. Mas por que eles falaram que era profeta? Porque eles começaram a duvidar. Poxa vida, a gente pensava que ele era o Messias. Poxa vida, a gente pensava que ele ia retomar o domínio de Israel, o domínio daqui de Jerusalém. Poxa vida, a gente pensava que ele era o Yeshua HaMashiach, o enviado. Como nós nos enganamos. Eles começaram a duvidar das palavras de Jesus Cristo. Eles começaram a simplesmente rotular Jesus como um profeta. Claro, um profeta que falava das palavras de Deus com autoridade e com poder, que fazia obras, mas era apenas um profeta. Veja que muitas vezes, quando nós estamos com os nossos olhos fechados espiritualmente falando, nós duvidamos de quem Jesus Cristo é. Nós achamos que Jesus Cristo foi uma personalidade, um personagem muito importante da história, uma pessoa que pregava sobre o amor de Deus, mas ele não foi simplesmente isso. Ele não foi simplesmente um personagem importante, uma pessoa que pregava sobre o amor de Deus. Ele é o próprio Filho de Deus, ele é o próprio Deus, que o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porque quando nós estamos com os nossos olhos fechados, nós não compreendemos a dimensão do nosso Mestre, o que o nosso Mestre realmente é. No versículo 20: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, olha só, glória a Deus. Versículo 21: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Nós esperávamos que ele ia remir a nossa nação, mas pelo jeito nós estávamos enganados. Será que nós estamos aqui hoje? Estamos perdendo o nosso tempo? Será que você saiu da tua casa e veio para cá e está perdendo o seu tempo? Para muitas pessoas que te conhecem, você está perdendo tempo na igreja. Está perdendo tempo e dinheiro, né? Que muitos, além de vir ao culto, dão oferta também. Então dizem. Será que nós estamos perdendo tempo? Será que você também acha que eu pensava que a minha vida ia melhorar, que a minha vida ia mudar de verdade, ia mudar, etc e tal, que Jesus ia remir a minha vida desses problemas todos? Você pode estar vivendo os mesmos problemas talvez que você vivia quando você aceitou Jesus Cristo, mas eu vou te falar uma coisa: você não pode ser uma pessoa diferente, porque a morte já não pode te segurar. Você não está perdendo seu tempo. Jesus morreu por você para te dar a vitória da morte. E quando você morrer, se você morrer antes de Jesus Cristo voltar, a morte não vai te segurar, você vai ressuscitar também. Você não está perdendo seu tempo. Nós não estamos perdendo nosso tempo. Pelo contrário, nós estamos ganhando tempo. Porque em vez de estarmos adorando a Deus lá no céu, quando nós chegarmos lá, nós já começamos a adorar desde já. É para isso que a igreja serve, para adorar a Deus. Porque quando a gente for para o céu, nós vamos adorar a Deus 24 horas por dia. Na verdade, não vai ter nem tempo para a gente pedir. Não vai ter tempo, é a eternidade. Nós vamos adorar a Deus pela eternidade. Então, se você ainda não entende o que é isso, que negócio é esse, que loucura é essa de adorar a Deus e adorar a Jesus, se você ainda não entende, aprenda rápido, porque você tem que começar logo.
porque só entra no céu quem é verdadeiro adorador. Oh, glória a Deus. Lá no livro de Efésios capítulo 4, não precisa abrir, diz que, né, a igreja, que Deus levanta ministérios na igreja. São os dons ministeriais, né? Quem fez aí a revisão comigo, dá uma glória a Deus aí. Nossa, é melhor. Quem fez a revisão? Glória a Deus. Aí. Quais são os dons ministeriais? Eu vou começar para te ajudar. Apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Deus levanta esses ministérios dentro da igreja. Mas sabe uma coisa que Deus não levanta na igreja? É o ministério da adoração. Como isso, pastor? O senhor está pregando heresia? Sabe uma coisa que eu aprendi? Esse ministério, Deus está procurando dentro da igreja. Você não entendeu? Deus está procurando esse ministério dentro da igreja. Quando eu falar ministério, gente, não é ministério, não é banda, não é grupo musical, não é ministros de louvor, não é quem canta. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. João 4:23. Porque quando às vezes a gente pensa que as pessoas acham assim, que Deus vai levantar os adoradores dentro da igreja. Deus não vai levantar, Ele vai procurar. Ele está procurando dentro do teu coração. Se você é um verdadeiro adorador de fato, de verdade, de espírito, em espírito e em verdade. Porque isso tem que vir de dentro para fora. Não é um ministério que Deus levanta, Ele procura. E quando nós somos apaixonados por esse Jesus que ressuscitou, essa força, essa capacidade, esse querer adorar a Deus em espírito e em verdade, vem de dentro para fora. Glória a Deus. Versículo, estou acabando, versículo 20. Parei no 22, né? 22, verdade é. Olha só, eles disseram que achavam que Jesus seria que ia remir Israel, né? E que estavam esperando até esse momento, mas nada aconteceu. Já era o terceiro dia e nada de diferente aconteceu. E aí eles continuam, versículo 22, verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, né? Pedro e João, né? E acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não ouviram. Pergunto para vocês, esses dois homens que estavam voltando para Emaús, que começaram a conversar com Jesus, mas não sabiam que era Jesus, e achavam que Jesus talvez não ia remir mais Israel, porque já era o terceiro dia e nada tinha acontecido. Esses dois homens estavam junto com os apóstolos, com os discípulos, quando as mulheres começaram a falar, quando Madalena falou e eles não deram crédito. Eles estavam sim. Eles estavam juntos. Porque às vezes a gente pensa, as mulheres entraram e falaram para os discípulos, e nós achamos que era só os 11. Porque quando a gente fala de discípulos, a gente lembra de quem? A gente lembra dos 12 discípulos, só que um já tinha ido para o saco, né? Já tinha morrido, que era o Judas Iscariotes. Então a Madalena entrou e falou que o corpo de Jesus não estava mais no sepulcro. Ela entrou dentro de um cenáculo onde estavam os discípulos. Quais discípulos? Aos 11. Mas não eram só os 11, tinha muito mais pessoas lá. Você está me entendendo? E esses dois também
estavam lá. Esses dois ouviram as mulheres falando. Esses dois talvez também acharam que as mulheres estavam doidas. Esses dois aqui não acreditaram, porque eles falaram exatamente tudo o que aconteceu, que as mulheres tinham visto o sepulcro que estava vazio, que elas viram o anjo falou que Jesus tinha ressuscitado, e depois outros discípulos, que no caso era João e Pedro, foram ao sepulcro, também viram que o sepulcro estava vazio, só que ninguém tinha visto Jesus ainda. Ninguém tinha visto Jesus ainda, esse exato momento, pelo menos eles dois. Continuando aqui, versículo 25. Então ele lhes disse, agora Jesus vai falar: ó nécios e tardos de coração para crerdes tudo que os profetas disseram. Porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Ou seja, Jesus começou a falar sobre as escrituras para aqueles dois homens, e eles não perceberam que era Jesus. Estavam com os olhos fechados, não conseguiam enxergar, mesmo Jesus falando, explicando, ensinando desse jeito. Versículo 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez com que ia para mais longe. Jesus disse: bom, tchau, eu estou indo, então vou continuar a minha caminhada. Aí, versículo 29, eles porém o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. Entrou para ficar com eles. Então, o que a gente entende nesse versículo, que os dois chegaram onde eles iam pousar, provavelmente na casa deles, e Jesus ia continuar, mas os dois falaram: não, Jesus, ou melhor, não, fica, nem sabia que era Jesus ainda, né? Não, fica, já é tarde, fica conosco, vamos comer juntos. Aí no versículo 30, então, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo, lhe o dava. Abriram-se-lhes então os olhos e reconheceram nisto, e ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Gente, eu já preguei esse texto aqui na igreja, e foi exatamente numa Páscoa, porque não tem como a gente rever isso que está escrito aqui. Jesus Cristo, ele estava caminhando com aqueles dois, e eles não reconheceram o Jesus que havia ressuscitado. Jesus estava pregando a palavra, estava falando, estava encorajando, estava dizendo: vocês estão tristes, vocês estão desanimados, mas vocês não lembram que o próprio Jesus, ele estava falando de si próprio, ele falou que ele ia padecer, que ia morrer, mas que iria vencer a morte, porque isso foi falado não apenas por ele, mas pelos profetas. Oh, meu irmão, minha irmã, Jesus estava falando a palavra, e aqueles dois não estavam entendendo, não estavam reconhecendo, e o coração deles não estava entendendo, porque muitas vezes nós estamos frios por dentro e não estamos entendendo que Deus está falando conosco. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer no nosso coração: abraçar o nosso coração, fazer o nosso coração queimar por esta mensagem, porque não foi qualquer pessoa que morreu por você, foi o Filho de Deus, e não foi uma pessoa que ficou presa pela morte, ele ressuscitou. Eu tive o privilégio de estar lá, e eu quero profetizar que um dia você vai ver também o mesmo lugar que Jesus Cristo saiu. E não fala como uma pessoa que falou: ah não, tenho medo de avião.
toma a bênção, toma posse. Não vejam, não pegam medo para te interromper, não, para te atrapalhar, porque quando você vê, quando você está lá e você vê o lugar onde tinha que estar um corpo, mas não está. Rebaixar e a base. Você vai para qualquer lugar, isso você já cansou de ouvir em mensagens e pregações, em qualquer lugar, os famosos aí que morreram, então estão sepultados, e está lá os restos mortais. Muitas pessoas, até hoje, eu acho que o único, assim, tem muitas pessoas que talvez não foram encontradas ainda. Moisés não foi, onde ele foi sepultado, não foi encontrado, e provavelmente ninguém vai encontrar, porque provavelmente o próprio Deus enterrou ele de um jeito tão escondido que ninguém vai ver. Estava vendo uma reportagem do Globo Repórter essa sexta-feira, falando da Jordânia. Em muitos lugares da Jordânia, que os tempos bíblicos foi por onde passou Moisés, e por onde passou no deserto, onde passou o povo de Deus, e um lugar lá, no monte bem alto, o sepulcro de Arão, irmão de Moisés. Lá na vista todo mundo sabe que está lá. A gente foi para Israel também, um outro sepulcro muito famoso, todo mundo sabe que está lá enterrado, o rei Davi. O pessoal até tem muitos judeus que vão lá e que é uma honra enorme, o pessoal se reclina, faz oração lá, lê o Torá lá dentro, e um lugar especial lá, o rei Davi lá enterrado, também lá perto de Absalão, filho de Davi, enterrado lá no cemitério, perto de Jerusalém. Muitas pessoas enterradas, muitas pessoas famosas, mas o mais famoso, ninguém sabe onde está, ou melhor, a gente sabe onde está. Está sentado à direita de Deus Pai. Não está enterrado. E esta mensagem tem que queimar no nosso coração, tem que abrasar o nosso coração. Sabe por quê, queridos? Porque quando a gente passa por essa vida, nós não vivemos uma vida breve, também não é uma vida muito longa. Claro, em vista, por exemplo, das primeiras pessoas que moravam aqui na terra, que passavam dos 200 anos, dos 400 anos, nós vivemos no máximo até 80, 90 anos, que já é pouco tempo, mas também não é uma coisa assim rápida da noite para o dia. Então a gente vai enfrentar muito problema, a gente vai enfrentar muita dificuldade. Olha para mim, querido, você vai passar por muito problema. Ah, pastor, eu queria vir na igreja ouvir uma palavra de encorajamento. Querido, quem não quiser vitória, não queira ir para a guerra. Você acha que você vai ter vitória sem lutar? Quem quer ver as coisas melhorarem se antes elas não estavam ruins? Então a gente tem que ter consciência que nós vamos passar por problemas, por dificuldades, e muitas vezes nós vamos ter a nossa fé abalada. Nós vamos viver nossa vida sendo balançada pelos problemas, pelas dificuldades, pelas pessoas que muitas vezes fazem coisas para nós, que nos magoam, que nos chateiam. Só que se a gente ficar olhando para aquilo que acontece à nossa volta, nós começamos a esfriar dentro. Nós começamos a esfriar a nossa fé, a esfriar o nosso entusiasmo, esfriar a nossa força de querer, de desejar servir a Deus, de desejar adorar a Deus. Passamos a viver uma vida de mediocridade, de mediana, de coisa mediana, de vida mediana. Ah, eu vou ir na igreja, tá tudo bem, venho no culto, se der tempo eu chego na hora, se não der eu vou chegar atrasado, não tem problema nenhum.
porque eu vou assistir o jogo mesmo. E a gente esquece que quando nós estamos aqui porque marcamos um horário para a igreja ficar aberta e para receber as pessoas. Nós não abrimos a igreja para receber pessoas. Olha outra heresia que o pastor está pregando, né? Nós não abrimos igreja para receber pessoas, porque a igreja, a palavra igreja, significa ir para fora, ir até as pessoas. Nós abrimos a igreja para adorar a Deus nela, para ter um lugar para adorar a Deus junto com as pessoas que vivem e amam ao Deus do mesmo jeito que nós amamos. Porque muda totalmente a maneira de pensar se eu falo dessa maneira. Porque se você pensar que a gente abre a igreja para receber as pessoas, então em vez de a gente fazer um culto, vamos fazer uma festa, vamos fazer um bingo. Não tem momento que a gente faz festa aqui na igreja? Amém. Faz bingo, inclusive, que brinca, etc e tal. Sim. Vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma feijoada, como já falaram. Precisa marcar uma feijoada na igreja, pastor. Nem concordo. Mas, queridos, isso tudo não é mais importante do que receber a pessoa mais importante, que é o Espírito Santo. De ouvir a palavra de Deus. Que é a coisa mais importante que estamos fazendo aqui. Aliás, tudo é importante. Desde o começo do culto, nós estamos fazendo o que é mais importante, que é o que? Reverenciando o Senhor Jesus, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E não ressuscitou porque hoje é Páscoa. Eu falei isso na sexta-feira, para quem estava no culto aqui. Muitas vezes, as pessoas, o mundo, lembra que Jesus Cristo ressuscitou. Alguns felizardos conseguem lembrar que Jesus Cristo ressuscitou por causa da Páscoa. Isso quando consegue lembrar, porque quando não lembra, em primeiro lugar, do ovo da Páscoa, do chocolate, do bombom, etc e tal. Esse ano eu não comprei bombom, só a pastora ganhou muito chocolate. Ganhou bastante chocolate, a pastora ganhou. Glória a Deus, eu não ganhei nenhum ovo de Páscoa. Não, eu não posso mentir, eu ganhei sim. Eu ganhei uma caixa de bombom de 2 alunos meus lá na escola. 2 alunos que fizeram vaquinha. Eu fiquei preocupado, pensei. Aí tem coisa. Esses bombons devem estar batizados, não é possível. Aluno dá bombom para o professor de matemática. Homem. Alunos. Vamos lá. Obrigado. Deus abençoe. Recebi. Só que eu, como não sou bom nem nada, eu distribuí primeiro para os colegas lá, né? Aí eu dividi lá com os meus colegas lá. Então, na verdade, o bombom foi só para mim, foi para os meus colegas também, os professores que trabalham comigo. Se tivesse alguma coisa em algum bombom, a gente ia... A escola toda, os professores iam faltar porque... Bom, voltando aqui para o tema. A pessoa às vezes se preocupa tanto com chocolate, com o de Páscoa, etc., que não lembra que a Páscoa, na verdade, é o quê? Nem precisava lembrar de Moisés, que a primeira Páscoa quem fez foi Moisés, com o povo de Deus, matou o cordeiro, aspargiu o sangue nos umbrais, e quando o anjo da morte passava e olhava o sangue, ele não entrava dentro da casa. Essa foi a primeira Páscoa. Mas não vamos pedir muito, não vamos lembrar disso. Vamos lembrar que Jesus, ele ressuscitou na Páscoa. Tem muitas pessoas que só lembram por causa da Páscoa. Mas, presta atenção, estou pregando aí. Presta atenção, tem muitas pessoas dentro da igreja que só lembram que Jesus Cristo ressuscitou na Páscoa.
Queridos, eu sei que a gente tem que comemorar a Páscoa, mas nós vamos comemorar a Páscoa não só hoje, mas amanhã, depois da manhã, na quarta, na quinta, na sexta, no próximo sábado, no próximo domingo, durante todos os dias desse ano. Todos os dias são dias para a gente lembrar que Jesus Cristo ressuscitou naquele domingo para nos dar vitória sobre a morte não vai nos aprisionar. E aqueles dois homens, quando eles perceberam o que eles fizeram, o que eles passaram, como que as palavras que ele dizia para nós não abrasavam o nosso coração, nós andamos com ele, nós ouvimos as mensagens dele, e ele ressuscitou, estava do nosso lado, e nós não percebemos. Quantas vezes Jesus Cristo está do teu lado e você não percebe, porque você olha para o problema, porque você olha para a pessoa que te magoou, porque você olha para a pessoa que te chateou, porque você olha para a sua limitação, para o seu vício, em vez de você tirar os seus olhos dessas coisas e virar para o lado ou para dentro de você e ver que Jesus Cristo está bem pertinho de você. Isso faz abrasar o nosso coração, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, não ouvimos de qualquer jeito, não ouvimos como uma história de carochinha, uma história, um conto de fadas, uma história contada para entreter a nossa atenção, para nos divertir. Nós estamos ouvindo a palavra para que a gente tenha mudança de vida e de comportamento. É para isso que Jesus Cristo venceu a morte. Porque quando chegar aquele grande dia que Jesus Cristo voltar, como nós ouvimos hoje na escola bíblica, falando da volta de Jesus, a gente vai perceber que todos esses anos que nós vivemos, amparados e esperançosos por causa dessa mensagem, não foram em vão. Quando Jesus Cristo voltar, a gente vai ver tudo se cumprindo. Como foi bom guardar a palavra e abrasar o nosso coração com ela. Eu quero orar por você. Rapidinho nós vamos orar e vamos cantar uma música para você se alegrar. Uma música que às vezes a gente ouve em funerais, uma música que às vezes a gente ouve em ofícios fúnebres. Nós vamos cantar para nos alegrar. Feche seus olhos um instante. Você está triste, você está chateado, você está magoado, você perdeu a esperança de alguma coisa? Você está aqui de fato ou está pensando em outra coisa? Na tua casa, ou nos seus afazeres, ou nas suas tarefas? Ou às vezes você está pensando em uma coisa que você tem que fazer aqui no culto mesmo, mas você não está prestando atenção que agora é o momento de você agradecer a Deus, agradecer a Jesus que morreu por você. Pai, abraça o nosso coração, esquenta ele de novo, para aqueles que estão frios, para aqueles que estão vendo só os problemas, que nem o domingo de Páscoa fez as coisas melhorarem. Ah, Senhor, alegra o coração daqueles que estão em dificuldades, em dores, em problemas, em tribulações. Faz, Senhor, nos faz entender e enxergar que o Senhor venceu a morte nesse grande dia que hoje é comemorada a Páscoa, que não é só um dia para comemoração. A nossa vida inteira nós precisamos festejar e celebrar essa vitória que o Senhor nos deu de presente nas nossas mãos. Que assim como os discípulos, meu Deus, ficaram tristes porque só lembraram da tua morte,
mas não lembraram das tuas palavras que diziam que o Senhor ia ressuscitar. Que possamos lembrar, ó Deus, que o Senhor vai fazer a nossa vida ressurgir no último dia, e ainda o Senhor vai fazer a gente passar por grandes vitórias. Enquanto esse grande dia não chega, nós vamos viver vitórias, nós vamos viver, Senhor, problemas, mas vamos vencer, porque o Senhor está do nosso lado. O Senhor vai nos curar, o Senhor vai nos libertar, o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida, porque o Senhor é o Deus que venceu a morte. O Senhor pode fazer qualquer coisa, Pai. Esquenta o nosso coração, Pai, para nós glorificarmos o Teu santo nome, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero fazer essa oração por mim e por cada um que está aqui. Eu quero te convidar a você se colocar de pé para nós cantarmos, para nós glorificarmos a Deus. Santo é o nosso Pai. Essa canção diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Glória a Deus. Pode ir. Glória a Deus. Glória a Deus.
tinha filho lá. Glória a Deus! Glória a Deus! Quem está alegre aí? Quem está alegre aí? Glória a Deus! Porque Ele vive. Ele vive. A gente vai, logo vamos encerrar. Eu quero só dar uns recados rapidinho. Hoje é o terceiro domingo de missões. As ofertas são todas direcionadas para missões. Só um momentinho, eu esqueci minha Bíblia aqui. Bom, vou colocar os recados aí, rapidinho, para eu falar. E hoje, vou falar uma coisa para você sobre as ofertas de missões. Houve alguns um tempo atrás, não sei ao certo qual foi o mês que aconteceu lá um desastre, né, lá em Moçambique, um ciclone, uma tempestade que devastou Moçambique, lá na África. Muitas pessoas morreram. Moçambique ainda está grande parte debaixo de água. E nós temos uma igreja quadrangular lá, sendo cuidada por um pastor, por um missionário, né? Um missionário que inclusive saiu desta igreja aqui. Eu esqueci o nome dele, alguém lembra? Jairo, né? Exatamente. Então eles estão lá cuidando, lá em Moçambique. Só que esse problema que aconteceu, essa dificuldade toda que eles estão vivendo, nós levantamos. Você não sabe disso, mas é bom você saber porque a gente faz as coisas às claras aqui. As igrejas daqui do nosso estado, eu não sei dos outros estados, mas do nosso estado, nós levantamos uma oferta especial para enviar para Moçambique. E a nossa igreja também fez um depósito numa conta direcionada para poder ajudar não apenas a igreja de Moçambique, mas todos os necessitados lá. E a nossa igreja se mobilizou para fazer isso. Então, às vezes, você não fica sabendo dessas coisas porque não dá tempo da gente falar. Muito rápido, as coisas a gente não consegue falar. Mas a nossa igreja fez uma oferta de R$500, é pouco em comparação àquilo que eles necessitam. Mas nós fizemos um depósito, uma conta, e juntando as outras igrejas, quem tinha mais condição depositava mais, quem tinha menos condição depositava menos, e nós conseguimos chegar a um grande valor e foi enviado para Moçambique. Depois eu levanto esse valor e passo para vocês. Amém? E vocês não precisaram não foi pedido para você nenhuma oferta especial com relação a isso, porque a gente já entende que a igreja já traz as ofertas já para casos como esse. Assim como no culto desse terceiro domingo, nós fazemos exatamente essas ofertas especiais para missões. Amém? Então, se você não trouxe a sua oferta, no final do culto nós vamos orar para abençoar a tua vida e pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, e essas ofertas serão direcionadas para missões. Nós queremos também fazer uma oração especial pela pastora Graça e pelo pastor Luiz, pois esse mês é o mês de aniversário deles. Então, por favor, eu gostaria, pessoal, os líderes pediram tempo para mim. Pode vir aqui. E também aqueles que estão aniversariando nesse mês de abril, nós queremos orar por você. Então, já vou orar rapidinho. Quem está fazendo aniversário no mês de abril? Está lá em cima. Quem está aqui embaixo, por favor, venha rapidinho aqui para frente que eu quero orar por você. Quem está fazendo aniversário no mês de abril, nós vamos orar também pela pastora e pelo pastor, e depois eu dou a palavra para os líderes. Só a irmã, tem mais ninguém além da
Olha, Benjamin, então, e você, querida? Mais alguém? Eu tenho um compromisso de orar pelos aniversários da nossa igreja. Vai chegar o dia que a gente não vai conseguir orar, porque todo mundo vai ficar em pé aí. Amém. Muitas pessoas vindo. Vem cá, pastor. Pastor. Então temos o compromisso de orar pelos líderes. A pastora é pastora da igreja, né? Pastor, já falei que vou passar o nome dela, sim, titularidade. E o pastor Luiz, que é o nosso pastor, que fez tudo isso acontecer, começou desde lá do Parque Paulo Santo, também trabalhando aqui no Vila Mar, então também veio no nosso ministério das nossas irmãs. Então eu vou orar por eles, amém? Eu vou pedir para você orar também. Levanta sua mão para aqui, para frente. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida da minha esposa, Pai. Obrigado, Senhor, que a sua bênção esteja sobre a vida dela, Senhor, nesse dia especial. Senhor, ela completou no dia 16, mas hoje estamos orando, Senhor, relembrando, ó Pai, que esse mês é o mês do aniversário dela. Da mesma maneira, o pastor Luiz, Senhor, abençoa a vida do pastor Luiz. O mês, Senhor, também do aniversário dele, Senhor, que o Senhor enriqueça com fortaleza, com a tua presença ainda mais, com os projetos ainda, Senhor, se cumprindo, os sonhos dele se cumprindo também ainda, Pai, pois não é o melhor presente que podemos receber, ó Senhor, das tuas mãos, meu Pai, os nossos sonhos sendo realizados, Pai, também a vida Senhor, das nossas irmãs, ó meu Pai, aqui do Benjamin, Senhor, da nossa irmã, meu Pai, abençoa, Senhor, esse mês especial, Senhor, e a todos, ó meu Pai, aqueles que estão fazendo aniversário, Senhor, mas não estão aqui porque estão lá em cima, Pai, abençoa, Senhor, com as tuas ricas bênçãos, cumprindo o teu propósito, Senhor, que eles realizem os sonhos deles, Senhor, desse ano, que seja um mês de suma importância, meu Pai, com a tua presença agindo, Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém? Amém. Aplauda o Senhor pela nossa vida, que a nome dela nos abençoe. Dá um beijão para Jesus. Pastor, aqui, ó, uma lembrancinha, Senhor, tá? Deus abençoe. Por favor, os líderes, agora fica aqui, amor. Pessoal, eu dou o microfone para quem? Por que ela ganha chocolate, gente? Que ela adora chocolate. Pessoal, já pode ir entregando. Na terça-feira, dia 16, foi aniversário da nossa pastora. E nós vamos orar novamente. O do pastor Luiz ainda não foi, na verdade, pastor Luiz? Vai ser, o dia, pastora? Próximo domingo. Amém? Se coloque de pé novamente. Vamos interceder por ela, pedindo todas as bênçãos dos céus. Amém? Esses presentes, pastora, estão representando nós líderes e a igreja, os seus liderados também, uma forma de carinho. Tá bom? Aline que é bobo. Senhor, nós te agradecemos pela vida da pastora Graça, Senhor. Que o Senhor continue usando a vida dela, ungindo ela, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, realizar os desejos do coração dela. Esse ano, Senhor, é o ano dos sonhos. Realize os sonhos da vida dela, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Restaura a saúde, Pai. Dê forças, entendimento, sabedoria, ó Pai. Que nada venha faltar à vida dela, ó Pai. Para que ela tenha, Senhor, uma vida em abundância na tua presença, ó Pai. Nós queremos, Senhor, que ela seja mais e mais provida pelo Senhor, ó Pai. E que o Senhor possa, Senhor, derramar ricas bênçãos sobre a vida dela de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, querido.
Glória a Deus. Enquanto eles estão se decidindo quem que vai chorar primeiro, quem que vai abraçar e chorar primeiro, a gente já vai encerrar o culto, tá? Só para lembrar você, sábado que vem, às 14 horas, nós temos a TEC da Páscoa com as crianças juniores aqui na nossa igreja. Tá? As crianças do bairro estão sendo convidadas da rua, estamos fazendo um movimento aqui para convidar crianças e juniores novos que não conhecem a palavra para vir aqui e ouvir a palavra. Venha participar, não tem problema, você é adulto, você vai nos ajudar, amém? Então, sábado que vem, amém? Dia 27, né? Dia 27, sábado que vem, às 14 horas, 2 horas da tarde, amém? Ok? E nossos cultos da semana normais, terça-feira às 20 horas, culto de oração, e sexta-feira às 20 horas também, nosso culto da sexta-feira, amém? Também vamos orar, encerrando nosso jejum de 21 dias, estamos encerrando hoje. Hoje, a única coisa que nós iremos passar por todos esses 21 dias, nesse empenho para orar pela igreja e pelas nossas famílias. Se você fez o jejum ou não, agradeça mesmo assim. Pai, eu te agradeço porque pelas pessoas que conseguiram fazer o jejum de 21 dias. Amém? Então nós vamos encerrar hoje e vamos nos preparar para o mês que vem já. É claro que o mês ainda não acabou, tem muita coisa que vai acontecer ainda, né? Na próxima semana, por exemplo, vai ter a técnica de Páscoa, tem o culto, etc. Então tem muita coisa para acontecer. Mas nós já vamos nos preparar para uma nova rodada de oração para o mês que vem. Amém? Você está comigo aqui, nós vamos orar, agradecer a Deus. Então, coloca a sua mão aqui para o alto. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse culto, a Deus. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso. Pela Páscoa, Senhor, que podemos estar junto com os nossos familiares. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Por essas ofertas e dízimos, Senhor, que foram entregues para que a Tua obra continue pregando a Tua palavra. Eu peço, Senhor, a Tua bênção na vida de cada um que está aqui, Senhor. Abre as janelas do céu e derrama a Sua bênção sobre o Teu povo, Pai. Eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, por tudo que tem nos acontecido e por tudo que vai acontecer, ó Pai, porque eu creio que grandes coisas surgirão, grandes vitórias virão, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, que o Senhor vai continuar nos usando para a pregação da Tua palavra, cada um que está aqui. Peço a Deus em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê força para continuar fazendo a Tua obra. Agradecemos por esses 21 dias de jejum, ó Pai, pelas coisas maravilhosas que o Senhor vai fazer por causa desse jejum, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus por cada um que entrou no jejum ou que começou e não foi até o final. Enfim, Senhor, eu quero te agradecer de todas as maneiras, ó Pai, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor nos fortaleça, ó Pai, e que na semana que vai entrar, que já entrou, meu Pai, seja uma semana de grandes vitórias, de grandes bênçãos. As lutas podem vir, mas nós cremos que o Senhor vai nos ajudar para vencer todas elas, Pai, porque o Senhor vai abrasar o nosso coração com a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a igreja. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus.